áudio desse bloco aqui chamado Curso Básico de Geografia. É básico tanto para quem está aí iniciando o curso de graduação ou licenciatura em Geografia, como é básico também para quem está iniciando aí a sua carreira em sala de aula, certo? Então, para iniciar do básico, nós vamos começar trabalhando aí os dois principais atores que compõem aí o nosso cenário do curso de Geografia, que é, no caso, o professor e o aluno. Iniciemos aí falando do professor, que no caso seria você ou quem vai entrar aí em sala de aula. Então, como é que é o curso de Geografia? Por que alguém se interessa pelo curso de Geografia? Então, vou começar falando do meu próprio caso, né? Então, quando eu estava ali para prestar vestibular, obviamente, quando nós estamos falando de opção de escolha de cursos universitários, é indispensável nós falarmos aí de nota de corte. Então, a capacidade intelectual que eu tinha naquele momento, dado o meu contexto social, condição socioeconômica dos meus pais, condição emocional minha, lugar para estudar e tudo, a minha linha de corte estava aí entre os cursos de História, Geografia e Sociologia. Então, quando eu falo eu fiz a opção por Geografia, é dentro dessa expectativa na nota de corte. É óbvio que se eu tivesse mais condições socioeconômicas, ou mais tempo para estudar, ou mais condições emocionais, eu tentaria, obviamente, um curso mais complexo, né? Então, que fique bem claro. Ah, mas eu escolhi Geografia por coração e tal. Não, é uma escolha técnica no fundo, tá? Tem muita gente que eu sei que vai falar que ama Geografia, que a vida era Geografia, mas sejamos sinceros, tudo isso encaixa dentro daquelas condições alcançáveis, né? Então, aí eu fiquei entre essas três disciplinas aí. História, gostei bastante, eu já tenho um hábito bom de leitura. A história sempre foi para mim um ramo muito assim estimulante, não só pela história oficial, mas pelas histórias extra-oficiais. Então me interessou muito. Mas a história perde um pouco da sua dinâmica por tratar muito das coisas passadas. Tá certo que há revisões de fatos históricos que trazem à luz coisas novas, mas ainda assim são fatos passados. Então, nesse aspecto, a história me desencantou um pouco. Passemos para Sociologia. Então, Sociologia era um ramo bastante dinâmico ali. Lembrando aí que eu sou da turma de 1998. Então, eu entrei na universidade, eu fiz a Universidade de São Paulo, em 98. Então, em 98, Sociologia era uma coqueluche, porque nós tínhamos um presidente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo. Então, a Sociologia estava bem alta, né? Muita gente escolhia, e a nota de corte de Sociologia era ainda maior do que História e Geografia. Naquela época também havia oportunidades de se lecionar Sociologia nas escolas públicas e nas particulares, porque ela fazia parte do rol de disciplinas obrigatórias. Hoje não faz mais, mas na época fazia. Ela continha uma carga menor de aulas? Sim. A carga de História e Geografia sempre foi maior do que a de Sociologia e Filosofia no período. Então as oportunidades de trabalho também eram maiores, e isso eu tive que levar em conta, né? Pô, se eu for dar aula de Sociologia, eu tenho que dar aula em 3, 4, 5 escolas. Se for de Geografia, são 2 ou 3. Então, obviamente, isso pesa na hora da decisão. Mas nesse período, nós tínhamos grandes nomes assim nessas três áreas. Então, lembro muito bem de Boris Fausto, né, um grande historiador do período. Então, a Globo, o padrão Globo de televisão, exigia isso, né? Então, quando um repórter ia fazer uma matéria, ele pedia um respaldo de um historiador ou de um especialista da USP. Claro, envolvendo fatos históricos. Então, a gente cansava de ver o Boris Fausto na TV. Milton Santos, a mesma coisa, na parte de Geografia.
Então, quando se falava de globalização, Milton Santos estava lá para dar entrevista. Milton Santos foi para o Roda Viva, Boris Fausto foi para o Roda Viva. Nós tínhamos Absaber também. Quando se falava das questões ligadas à Amazônia, à preservação, o Absaber sempre era chamado para dar entrevista aí. Mesmo também Fernando Henrique Cardoso, como sempre se apresentando como sociólogo, também dava uma projeção para a disciplina. Florestan Fernandes também eram pessoas que sempre estavam ali aparecendo na grande mídia. Então, nesse período, essas 3 disciplinas eram disciplinas assim que as pessoas tinham respeito. Historiador, geógrafo, sociólogo. Então, quem entrava no curso de Geografia em 98 não era para dar aula. Essa mudança ocorreu depois. Nós entrávamos no curso de graduação e nós tínhamos a opção de fazer licenciatura. Então eram 2 coisas separadas. Não existia um ramo autônomo de licenciatura para geógrafos. Não existia. Na USP, inclusive, você fazia licenciatura no departamento de educação. Não existia licenciatura no departamento de geografia. Não, você fazia o curso, a graduação, o bacharelado no departamento de geografia. E quando você queria a licenciatura, que era opcional, você fazia no departamento de educação. Então, o contexto era muito diferente do que é hoje. Nós sabemos que as mudanças que foram implementadas aí gradativamente criaram um curso de bacharelado em paralelo com o curso de licenciatura, inclusive em termos de acesso à universidade. Quer dizer, a nota de corte de um é diferente da nota de corte de outro. Isso não foi exclusividade da geografia, a história passou por isso, sociologia eu não sei, mas a matemática passou por isso. Então eu tenho colegas que têm licenciatura em matemática, mas não têm o bacharelado em matemática. E aí dá uma diferença gritante na formação. Então, por exemplo, quando você faz um curso de licenciatura em geografia, o seu foco é basicamente em sala de aula. Pode ter uma ou outra variante. Mas quando você faz o bacharelado, não. Por exemplo, eu no meu período de graduação fiz inúmeras viagens para o interior para conhecer, por exemplo, assentamentos. Fui em muito acampamento do Movimento Sem Terra. Nós fomos conhecer formações rochosas, né? Fomos no interior de São Paulo para conhecer várias formações rochosas, lugares específicos que os professores sabiam de afloramentos vulcânicos, né? Então você tinha uma formação assim na prática para entender a dinâmica da sociedade. Eu lembro também de climatologia, a gente fazia trabalho de campo em climatologia, fomos para o Rio de Janeiro para fazer trabalhos relacionados à climatologia e geomorfologia em conjunto. Então o curso de bacharelado ele tem uma robustez muito maior do que um curso puramente de licenciatura. E hoje o que se oferece em massa, tanto na área de humanas, como algumas áreas afins aí, é puramente a licenciatura, né? Não menosprezando o profissional que faz única e exclusivamente licenciatura, mas é inegável que a formação dele vai ser uma formação menos robusta do que alguém que faz bacharelado. Então é nesse aspecto que nós temos que entender. Eu sei que você está vindo aqui nesse site procurando uma formação complementar, justamente porque aquela formação que você recebeu, seja num curso presencial ou num curso à distância, que hoje há muitas universidades que oferecem curso à distância, e são cursos bons, não estou dizendo que são cursos ruins não, mas são cursos bons no seu âmbito de aplicação, de licenciatura. Então, se é para dar aula, tem muitos cursos bons que formam professores de geografia, mas os professores de geografia se sentem desamparados quanto ao conteúdo propriamente dito, que é fornecido no curso de bacharelado.
Então, se ele seguir a cartilha, se ele seguir a apostila, ele vai bem. Mas hoje é muito difícil você conseguir ficar num livro didático ou na apostila, porque os alunos têm acesso a muita informação na internet. Então, isso dificulta um pouco o trabalho do professor de geografia. Estou sendo otimista, tá? Dificulta é muito. Então, os alunos vêm com perguntas aprofundadas, eles conseguem pesquisar. E uma frase que era exceção, uma frase que era rara no meu tempo, quando o aluno fazia uma pergunta e o professor, não, isso eu não sei responder agora, vou dar uma pesquisada, amanhã eu te retorno. Hoje virou a frase mais corriqueira que tem. O professor tem que literalmente ter um caderninho para anotar as perguntas que os alunos fazem, porque eles têm acesso a muita informação. Eles não conseguem articular essa informação de maneira a produzir uma cadência de pensamento coerente, né? Um pensamento robusto. Mas eles têm muita informação e eles metralham o professor ou os professores de perguntas. Então a formação de licenciatura realmente é insuficiente para um professor sobreviver razoavelmente em sala de aula. Então eu sei que você concorda comigo, porque senão você não estaria aqui ouvindo esse áudio e procurando material aí na internet, ok? Então esse é o aspecto do professor. Lembrando que eu sou de 98 e a internet foi oficializada para uso civil em 95. Então quando eu entrei na universidade, nós estávamos aprendendo a mandar e-mails. Então você escrevia lá 2 frases. Por exemplo, no meu tempo de acesso dentro da universidade, você não conseguia mandar imagens, por exemplo. Então eu sou da geração ainda, da formação, que você não tinha imagens consistentes dos lugares do mundo. Mas mesmo assim a geografia sempre suscitou curiosidade. Pô, como é que é na China, como é que é nos Estados Unidos? Pô, os Estados Unidos, a constituição deles é diferente da nossa. Os estados têm autonomia. Pô, a Índia não é um país propriamente dito. São 15 línguas oficiais. Pô, como é que um país vive com 15 línguas diferentes? 45 dialetos. Então se tinha essas questões, mas eram questões assim, sem uma imagem substancial. Eram questões puramente conceituais. Hoje não. Com a internet você consegue ver essa diversidade, por exemplo, da Índia, essa diversidade de legislação dos Estados Unidos. Então, hoje um aluno, sem ter um aprofundamento aprimorado em termos de leitura de livros, ele consegue assistir 4, 5 youtubers indiano, americano, ou seja lá que ele tenha curiosidade, e ter uma opinião razoável sobre um determinado tema. Coisa que no meu período você só teria lendo livros. E a maioria ainda em inglês. Ok? Então ficamos por aqui. Esse é o primeiro áudio aí. Estou falando da capacidade, da questão do lado do professor, né? Desse indivíduo que entra na universidade, que ele se depara com hoje a complexidade de ser bacharel ou ser licenciado, né? E aí fica essa confusão toda, fica esse buraco na formação. Isso é um fato, mas é um fato que é possível de remediar, como os alunos o fazem, buscando formação complementar, que é o que você está fazendo aqui. Ok? Até a próxima aula.